Muito boa tarde, amigos ouvintes. Estamos iniciando pela Rádio Mensagem FM mais um programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. A produção e apresentação deste programa é de Ademir Fernandes. O que é ser pai hoje? Apesar dos vários programas que já fizemos sobre o tema, o assunto sempre nos vem à mente e nunca é demais refletirmos sobre a importância do papel do pai nas famílias. Estatísticas mostram que em todo o mundo, também no Brasil, existe infelizmente uma tendência de aumento de ausência do pai na família. Além de pais ausentes, não é desprezível e muito mais triste a quantidade de pais desconhecidos, ou seja, existe estatisticamente uma infinidade de filhos que sequer conhecem o seu pai. Por isso que mesmo sendo desejável que os filhos somente nasçam no seio de uma família, como é o projeto original de Deus, é impossível fecharmos os olhos e não enxergarmos também os filhos que nascem fora do casamento de pais e mães solteiros. Aí, apesar de alguns pais, infelizmente, se comportarem como se o problema não fosse seu, temos que reconhecer, pais que mesmo vivendo essa situação, assumem a sua responsabilidade e se esforçam, não só para reparar de repente um ato inconsequente, mas reconhecem o seu papel e a sua importância na formação do filho. Então, como já dissemos, sendo impossível negar que essas situações existem, estão aí à nossa volta, quero sim fazer minha saudação a todos os pais, mães, que assumem a responsabilidade pelos filhos que colocaram no mundo. É algo muito triste, até constrangedor, quando alguém renuncia à paternidade, porque isso deixa uma marca, uma sequela, principalmente considerando que o principal papel do pai é educar os filhos para que esses mesmos filhos não venham amanhã reproduzir, especialmente o machismo de hoje que reina muitas vezes em nosso país. Pai, nossa missão não é tão fácil, mas nós precisamos nos dedicar, educar, formar novos pais que não venham amanhã reproduzir cenas tão tristes de espancamento, das humilhações, das agressões, especialmente contra mulheres. Falando em agressões contra mulheres, também é muito triste que após 10 anos da vigência da Lei Maria da Penha, ainda convivamos com estatísticas ainda muito preocupantes. E esse quadro não vai mudar se nós, pais, continuarmos enxergando um pai que continua, mesmo que indiretamente, sistematizando a violência, visto apenas como um chefe provedor da família, que não tolera outra opinião quando vindo da mulher, da companheira, que também trabalha, que ajuda, e aqui também muitas vezes e em muitas famílias a principal provedora do lar com seus rendimentos. Então, para não termos repetida a cena de pais intolerantes no futuro, nós precisamos reconhecer a nossa responsabilidade pela formação, pela tolerância em nossos filhos, pregando e vivendo sobretudo a igualdade, o direito, o respeito para com todos da nossa e das outras famílias, das maiorias e das minorias, piedade especialmente daqueles que tentam oprimir os outros, mas de olho principalmente nos oprimidos, para que, com essa parte, tentemos reverter este processo. Quero um exemplo triste de uma atitude machista e que tanto mal faz à formação de nossos filhos, interfere na sua cultura de pai amanhã? É a falta de cuidado que temos nas pequenas coisas, com gestos, atitudes, com palavras, como por exemplo piadinhas machistas que permeiam o vocabulário nacional. Parecem inofensivas, mas são sensíveis, criam conceitos na cabeça das crianças, que às vezes até sem entender direito se diverte com as piadas de mau gosto, que diga-se de passagem socialmente até as próprias mulheres acham graça. Mulher no volante, perigo constante.
Todo mundo acha graça. E aí você começa de forma muito subliminar, subjacente, assim numa brincadeira, reforçando o estigma da falta de tolerância e até mesmo induzindo a uma violência contra a mulher, que pode levar a um verdadeiro castigo que a relação desigual entre os sexos traz. Ser pai, em primeiro lugar, portanto, significa assumir esta paternidade, educar para os novos tempos, educar para a tolerância, educar para a paz, acabar com essa bobagem de que o homem não chora. E o jeito masculino de resolver as coisas do casamento e do relacionamento familiar, dando murros na mesa, falando grosso, colocando sua força física como mecanismos para solucionar os problemas à sua volta. Meu amigo, o pai, mesmo que não seja possível estar ao tempo todo com o filho, como talvez gostaria, para dar afeto e carinho, colo, etc., porque a vida moderna, queiramos ou não, exige que se trabalhe, que assuma compromisso, mas o importante é que mesmo com pouco tempo, esse tempo seja aproveitado da melhor maneira possível. Tenham certeza, os filhos, independentemente da idade, percebem quando a presença do pai é realmente para valer ou simplesmente cumprir tabela. O filho sabe quando suas atenções estão voltadas exclusivamente para ele. E ele percebe claramente a concorrência se você, ao mesmo tempo, aparentemente conversando com ele, está dividindo o tempo com o celular, com o jornal ou de olho na TV. Você pode fazer diferença como pai e até como mãe, porque existe uma infinidade de problemas psíquicos, desequilíbrios que se verifica na personalidade dos jovens, explicado por profissionais que atribuem como causa a forma ausente do comportamento dos pais. Muitas vezes, esses desequilíbrios são uma forma de chamar a atenção dos pais. Por isso, o pai ausente não é somente aquele que não pode estar com o filho, mas também aquele que, mesmo estando presente, não está totalmente disponível no pouco tempo que tem para estar com os seus filhos. Não resta dúvida que é preciso esforço sincero e até mesmo sacrifício para atender às necessidades dos filhos. Jesus Cristo disse: o homem tem de viver não somente de pão, o alimento físico. Mateus capítulo 4, versículo 4. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4. Também é verdade que a criação dos filhos não pode ser bem sucedida somente com coisas materiais. Pai, você está disposto a sacrificar o que talvez seja muito valioso, o seu tempo, talvez até uma promoção no emprego, com a finalidade de estar disponível para seus filhos? Os filhos não avaliam o pai por seu salário ou pelo preço dos presentes que ele lhes dá. Em vez disso, o que os filhos querem mesmo é muito mais do que presentes, é o amor, o tempo e a atenção do pai. É isso que realmente importa para eles. Amigos ouvintes da Rádio Mensagem FM, nós vamos fazer um intervalo de 1 minuto e já voltamos para continuar apresentando o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. 1 minuto e já voltamos. Quando tudo está difícil, dai graças, mesmo diante do impossível, dai graças. Há um Deus que tudo pode, mas é preciso confiar. Dai graças ao Senhor e o milagre Ele fará. Quando Lázaro morreu, Jesus deu graças. Com 5 pães em suas mãos, Jesus deu graças. Então o Pai o atendeu e o milagre aconteceu. Alimentou a multidão e o seu amigo reviveu. Amigos ouvintes da Rádio Mensagem FM, voltamos a apresentar o programa da Pastoral
Familiar de Cândido Mota. O Papa Francisco, no encontro que teve com os fiéis em audiência geral que concede semanalmente no Vaticano, falando de família, tema abordado na ocasião foi o pai. E abordou especialmente a passagem bíblica, que foi lida em várias línguas no início do encontro, do Evangelho de João. João, capítulo 14, versículo 18. Não vos deixarei órfãos. Esta foi a base da reflexão do Papa Francisco. E veja que coisa maravilhosa ele disse. Pai ontem e hoje. O Papa começou analisando que esta palavra pai possui um sentido universal e é muito cara aos cristãos, pois Jesus nos ensinou a chamar assim a Deus e a usava para manifestar a sua realização especial com Ele. Hoje, porém, sobretudo na cultura ocidental, o conceito de pai parece estar em crise. A figura do pai está simbolicamente ausente. No início, isso foi visto como uma libertação do pai patrão, autoritário, o censor da felicidade dos filhos. Antigamente, lembrou o Papa, era comum um certo autoritarismo. Muitos pais tratavam seus filhos como escravos e não respeitavam a sua autonomia. Exigências pessoais não os ajudavam a crescer em liberdade. Com o tempo, isso foi mudando de um extremo para outro. O problema hoje não é apenas a presença invasiva dos pais, mas a sua ausência. Estão foragidos, concentrados em si mesmos. Deixam sós os filhos pequenos na sensação de orfandade. O Papa revelou que quando era arcebispo de Buenos Aires, sentia isso nas crianças e jovens e perguntava a seus pais se tinham tempo para os filhos, se tinham a coragem, amor suficiente para brincar ou conversar com ele. As consequências? A ausência do pai é muito nociva às crianças e aos jovens. Produz lacunas e fendas que podem ser muito graves. E sem perspectivas e valores, eles ficam vazios e propensos a buscarem ídolos que preencham seus corações. Mas também quando estão em casa, muitos pais, muitas vezes, não se comportam como pais. Não cumprem o seu papel educativo, não dão a seus filhos com seu exemplo os princípios, valores e regras de vida de que precisam. Em certos casos, os pais não sabem bem que lugar ocupam na família e, na dúvida, se abstêm ou optam por uma relação de igual para igual com os filhos. É verdade que se deve ser companheiros dos filhos, mas sem se esquecer de que é ser pai. Sua ausência deixa os jovens sem estradas seguras, sem mestres nos quais confiar. Ficam órfãos de ideais que lhes aqueçam corações, órfãos de valores e de esperanças que os amparem no dia a dia. São preenchidos de ídolos, mas lhes é roubado o coração. São levados a sonhar divertimentos e prazeres, mas não lhes dá a chance de trabalhar. São iludidos com o Deus dinheiro e privados das verdadeiras riquezas. Por isso, mais do que nunca, lembrou o Papa na promessa de Jesus: não vos deixarei órfãos. Somente através de Cristo a paternidade pode realizar todas as suas potencialidades segundo o plano de Deus, nosso Pai. Pai e mãe são representantes de Deus na vida dos filhos, por isso tem autoridade sobre eles. Então é vontade do Senhor que estes cumpram muito bem a missão de educá-los para a sociedade e para o céu. O próprio Catecismo da Igreja Católica diz: é papel dos pais na educação dos filhos tão importante que é quase impossível substituí-los, e que o direito e o dever de educação são primordiais e inalienáveis para os pais. Para isso, os pais devem criar um lar tranquilo para os filhos, no qual a ternura, o perdão, o respeito, a fidelidade, o serviço desinteressado sejam cultivados. Nele a abnegação, o reto juízo, o domínio de si devem ser cultivados para que haja a verdadeira liberdade. Diz o livro do Eclesiástico: aquele que ama o filho
castiga-o com frequência. Aquele que educa o seu filho terá motivo de satisfação. Eclesiástico 30, versículos 1 e 2. Este castiga-o com frequência deve ser entendido como corrige-o com frequência. Tanto que São Paulo lembra que os pais não podem humilhar e magoar os filhos ao corrigi-los. E vós, pais, não deis vossos filhos motivo de revolta contra vós, mas criai-os na disciplina e na correção do Senhor. Está na Epístola aos Efésios. A contrapartida também é verdadeira, queridos filhos que possam estar ouvindo o nosso programa. O apóstolo Paulo também ensina como a família deve viver para fazer a vontade de Deus. Filhos, obedecei a vossos pais segundo o Senhor, porque isso é justo. O primeiro mandamento, acompanhado de uma promessa, é: honra teu pai e tua mãe para que sejas feliz e tenha longa vida sobre a terra. Pais, não exaspereis vossos filhos, pelo contrário, criai-vos na educação e doutrina do Senhor. Epístola aos Efésios. Então, para educar bem os filhos, é preciso ter tempo para eles, colocá-los entre as nossas prioridades, gastar o tempo com eles. Sem estar na presença deles, é impossível educá-los. Por isso é uma atividade que exige observação e atuação. E educar os filhos é preciso acolhê-los e acolher seus amigos e não empurrá-los para fora de casa. Acima de tudo, é preciso saber conquistá-los. Não com o que se dá para eles, mas como se é para eles. Os filhos precisam sentir um santo orgulho dos pais pela sua grandeza, pela sua maneira correta de agir, de falar, de lhes tratar, de se dedicar a eles. Sem isso, não é possível educá-los bem. É preciso sim corrigir os filhos, mas isso precisa ser feito com jeito, com carinho, com palavras corretas, sem nervosismo, na hora e no lugar certo, e jamais na presença dos irmãos e de outras pessoas, porque isso os humilha. E um filho humilhado pelo pai e pela mãe não ouvirá nunca os seus conselhos. Amigos ouvintes da Rádio Mensagem FM, chegamos ao final de mais um programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. A produção do programa de hoje foi apoiada em artigo do professor Felipe Aquino. Muito obrigado pela sua audiência, bom fim de tarde, bom descanso e até a próxima quinta-feira, quando estaremos de volta aqui nos 87,9 da Rádio Mensagem FM para apresentar novamente este programa. Até quinta, conto novamente com a sua audiência. Quando tudo está difícil, dai graças. Mesmo diante do impossível, dai graças. Há um Deus que tudo pode, mas é preciso confiar. Dai graças ao Senhor e o milagre Ele fará. Quando Lázaro morreu, Jesus deu graças. Com 5 pães em suas mãos, Jesus deu graças. Então o Pai o atendeu e o milagre aconteceu. Alimentou a multidão e o seu amigo reviveu. Ó Senhor, por minha vida, mesmo quando portas se fecharem para
Graças te damos, ó Pai, porque Tu és um Deus que realiza maravilhas no meio de nós. O Deus que opera milagres e faz o impossível acontecer. E nós queremos levantar a nossa voz em gratidão a Ti para cantar.